Alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Nossa semana de estudos é a 3ª semana de agosto. Nós vamos utilizar o caderno São Paulo Faz Escola, que vocês foram buscar na escola, tá? A capa dele agora é azul. E vocês vão pegar na página 15. É dividido em vários conteúdos, né? Vários componentes curriculares, não é mais só português e matemática. Então, por isso que tem a página 15 agora, né? Antes vem arte, depois língua portuguesa. Atividade 1, nós vamos fazer a leitura de gêneros digitais. Sempre aparece para a gente gêneros textuais. Agora, olha que diferente, veio no caderno do aluno São Paulo Faz Escola, os gêneros digitais. Quais são? Memes, GIFs, blog, Vogue, deve ser post. Então, vamos lá para o significado de memes. Memes é qualquer objeto digital que carrega uma ideia e se espalha rapidamente pela internet. Viralização, alcançando muita popularidade. GIFs, formato de imagem de mapa de bits, geralmente criado para imagens fixas ou para fazer animações a partir dessas. Blog, uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo apresentado em texto e imagem. O vlog, uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo exclusivamente apresentado em vídeo. O Haikai, escrita colaborativa. E zine, revistinha digital. Chats, conversa em tempo real em plataforma digital. É o que vocês adoram fazer no Google Meet, né? Enquanto a gente está dando aula, vocês preferem digitar no chat do que falar com a gente. Podcast, conteúdo em áudio, semelhante a um programa de rádio, mas é direcionado e pode ser ouvido com flexibilidade pela internet. E posts, que é a produção e divulgação de textos, hipertextos, que é textos grandes, links, imagens, áudios ou vídeos através de redes sociais. Sim, agora nós vamos para a nossa atividade, conversando sobre o universo das linguagens. As linguagens estão presentes em todos os campos da nossa vida. Como seria possível a comunicação sem elas? Vocês acreditam que tem como existir sem comunicação? Para compreendermos o universo das linguagens, é necessário, primeiramente, construir alguns saberes a respeito. Então, vocês vão fazer como atividade 1 a resposta desses exercícios. Na sua opinião, o que é linguagem e para que ela serve? O que é linguagem para vocês? O que vocês entendem como linguagem? Então, é uma opinião. O que é linguagem verbal? Dê exemplos. O que é linguagem não verbal? Dê exemplos. Podemos considerar uma cor, um símbolo, um gesto, uma pintura ou escultura como linguagem? Por quê? Então, só para recordar, pessoal, vocês já viram isso várias vezes. O que é a linguagem verbal, então? A linguagem verbal é quando a gente expressa por meio de palavras. Essa linguagem verbal ela pode ser escrita ou falada. Qual que é um exemplo de uma linguagem verbal? Um texto escrito, tá? Ou lido. E uma linguagem não verbal? A linguagem não verbal ela é expressa pela simbologia. Um gesto, uma pintura, uma escultura, tá? Uma placa de trânsito é uma linguagem não verbal. Então, vocês vão responder essas questões como atividade 1, pode ser no caderno do aluno, se couber, ou se não, no caderno de língua portuguesa. Vamos lá, então. Observe as figuras. Aqui, ó. Observe as figuras a seguir e responda. Olhem a figura ali, que vocês têm no livro de vocês, e que eu mostro. Observaram? Podemos considerá-las um tipo de linguagem? Sim ou não? É uma linguagem?
Qual linguagem? Verbal ou não verbal? B. Na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada imagem transmite? Essa daqui é pessoal. Elas transmitem o quê? Que ideia, essas esculturas? Considerando que as estátuas estão fora do contexto imaginado pelo escultor e observando a posição das mãos das esculturas, olhem lá a posição. É possível determinar o que cada uma estaria fazendo? Sim ou não? Explique. Tem como saber o que elas estão fazendo? Só olhando assim? Fora do contexto? Elas estão fora de um contexto. D. Em qual período você acredita que essas esculturas foram elaboradas? Explique. Foi no período atual que essas esculturas foram elaboradas? Faz tempo? O que vocês acham? Agora vamos para a atividade 2. Observe novamente as mesmas imagens e responda. Olha lá a imagem. Olha o fundo da imagem também, ó. O que mudou em comparação à imagem original? É possível determinar o que cada estátua está fazendo? Agora tem um elemento nessa imagem que modificou. Tem um celular aí. Agora, é possível determinar o que eles estão fazendo? Sim ou não? Os elementos inseridos nas imagens são verbais ou não verbais? Eu já expliquei na atividade acima o que é linguagem verbal e não verbal. A presença dos novos elementos nas imagens fez com que elas se situassem em outro período. Então, o período agora que tem celular é atual ou ele é antigo? Vocês vão explicar, de acordo com o que vocês veem. 3. Observe as figuras 1 e 2 e responda. Olha lá, figura 1, essa aqui. O que é isso, pessoal? Eu não posso falar, né? Senão eu respondo todas as questões. E essa figura 2, que eu estou mostrando? Há diferenças entre os elementos 1, 2, 3, 4 da figura 1? Primeiro, segundo, terceiro e quarto? Explique. Ainda em relação à figura 1, essa daqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. A cor pode ser considerada uma linguagem, sim ou não? A cor que está aqui, ó, vermelho, amarelo e verde, é considerada uma linguagem? Sim, qual linguagem? O que as cores significam nos semáforos apresentados na figura 1? O vermelho significa o que no semáforo? O amarelo e o verde. D. Analisem o item quarto aqui, ó, da figura 1. No trânsito, qual seria a consequência se acontecesse isso, não aparecesse as cores? Imagine São Paulo que o semáforo não funcionasse. O que aconteceria? Os numerais romanos, em cada semáforo e sua ordem, podem ser considerados uma linguagem? Sim ou não? Por quê? Os numerais romanos na figura 1 e 2 têm a mesma função? Aqui, ó, pessoal, tem a mesma função daqui? Explique. G. Ainda na página 16 de vocês, né? Aqui para mim muda a página, mas para vocês não. Na figura 2, insira os ponteiros marcando 14 horas e 10 minutos, ó. Vocês vão colocar aqui mostrando isso. Note que ambos ficaram no mesmo lugar. Sendo assim, há diferenças nas informações que cada um transmite? O que significam as siglas AM e PM no relógio digital? Essas letras são linguagens? Sim ou não? 4. Charada da linguagem não verbal. Leia as perguntas e responda. A. Qual objeto cujo tamanho de alguma de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? Então, isso é uma charada. Qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes? Vocês vão descobrir essa charada da linguagem não verbal. Prestem atenção nas imagens, né? E o último exercício
atividade, exercício 5, né? Observe a figura 3. Olha aqui a figura 3. Eu não posso falar o que significa, né? A linguagem é verbal ou não verbal, que eu já expliquei para vocês. O que ela significa? A figura pode ser utilizada com outros elementos? Sim ou não? Eu posso colocar outra figura dentro dessa figura aqui? Eu posso. Escreva 2 elementos que podem ser inseridos na figura 3. E quais seriam os novos significados? Tá? Se vocês preferirem fazer no caderno de língua portuguesa, tudo bem. Vocês vão tirar foto das atividades. Eu não quero que vocês copiem, tá? Só as respostas e vão enviar pelo WhatsApp. Ótima semana de estudos. Um beijão a todos.